Olá, tudo bom? Você é aluno do terceiro ano? Aqui é o professor Calil, né, dando continuidade aí às nossas aulas sobre poder, política e Estado, né? E nessa aula agora nós vamos falar sobre o Estado. Lembrando que, segundo Max Weber, né, o poder ou a disputa pelo poder se dá através do Estado, né? Então, por isso que a gente traz também essa concepção aí de Estado. A gente lembra, né, que o Estado é uma instituição social. Nós vimos lá na primeira unidade, quando a gente tratou desse ano, quando a gente tratou das instituições sociais, e trabalhamos, né, o Estado, né, as características, o que é o Estado e suas características. Aí a gente lembra que o Estado, ao lado do grupo social, é um instrumento de controle social. Ou seja, o Estado tem como finalidade, ao lado dos grupos sociais, ordenar a vida em sociedade. Para ordenar a vida em sociedade, o Estado usa o que vai ser chamado de mecanismo de controle social. Né? Além, né, do Estado como instituição social, é sempre importante a gente lembrar que o Estado é a única instituição que pode fazer o uso da chamada força ou violência legitimada. Né? Lembrando, né, que o Estado, né, nós legitimamos esse uso da violência pelo Estado, a chamada violência legitimada, né, quando o Estado ele pode fazer uso dessa violência, né, uso da violência para obrigar determinados indivíduos a seguirem determinados padrões de comportamento considerados corretos pela sociedade. É claro que o Estado não pode fazer uso da violência a todo custo, a todo momento. E aí você teria, né, aquilo que o Max Weber chamou de dominação ilegítima. Em algumas determinadas situações, o Estado moderno ele pode fazer sim o uso da chamada violência legitimada. Lembrando que nós vamos trabalhar nessa aula a perspectiva, a visão de Estado moderno, né? A partir da proposta de Maquiavel, né? de Montesquieu, quando o Maquiavel e o Montesquieu, lá, né, na Revolução Francesa, propõem a divisão, né, do Estado nos chamados três poderes do Estado, né? Poder legislativo, né, responsável pela elaboração das leis, o poder judiciário, responsável pela fiscalização e execução dessas leis, e o poder executivo, né, que propõe as leis, né, para serem decididas, para serem votadas no legislativo, e também aprovar ou não aprovar essas leis propostas pelo legislativo. Aí eu vou trazer para vocês agora formas de organização do Estado moderno. Nós temos aí, né, duas formas de organização do Estado moderno: a monarquia e a república. A monarquia, originalmente, monarquia significa o governo de um só, né, podendo ser definida como um Estado dirigido segundo a vontade de um único indivíduo, é o rei, né, com diversas particularidades. Né? Nós tivemos monarquias com particularidades, a monarquia absolutista, monarquias autocráticas, né, como por exemplo durante o governo de vários imperadores bizantinos, né, nós tivemos aí essas monarquias autocráticas, né, modelos de monarquia autocráticas também durante a Roma Antiga, durante a Grécia Antiga, o Egito Antigo, mas a gente está trazendo aí uma concepção de monarquia, né, dessas formas de organização do Estado moderno, e a monarquia é uma das formas de organização do Estado moderno. O Estado moderno ele pode ser uma monarquia ou ele pode ser uma república. E retomando o conceito de monarquia, né, com diversas particularidades, esse sistema, né, foi predominantemente na Europa, e foi predominante na Europa até os meados do século XVIII. Né? Lembramos que no século XVIII vão surgir aí as chamadas revoluções liberais, né? Principalmente a Revolução Francesa, né? Que vai propor a substituição dessa forma de organização do Estado monárquico, essa forma de organização monárquica do Estado moderno, em uma outra forma de organização do Estado moderno, que seria o Estado republicano. Né? O cargo
e chefe do Estado é hereditário e vitalício, ou seja, nas monarquias o cargo de chefe do Estado é hereditário e vitalício, ou seja, o poder, né, do rei, ele pode ser passado, né, para seus descendentes. E vitalício porque ele perdura, ele vai durar até a morte daquele rei. Hoje as monarquias, em sua maioria, elas são limitadas e constitucionais, ou seja, limitado o poder desses reis, eles vão ser limitados, né, por constituições, né, quando a gente viu lá a limitação do poder real, né, onde os reis deveriam obedecer, seguir as constituições, o que não ocorria nas monarquias antes do Estado moderno. O poder do soberano passa então a ser restrito, tendo que aceitar a ação de outras instituições. E já a outra forma de organização do Estado moderno é a república. A república seria uma forma de governo, né, oposta à monarquia, né, porque se difere, né, a monarquia em diversos aspectos. A república é uma conquista idealmente democrática que se concretizou com a Revolução Francesa, né, com as revoluções liberais, né, findando aí na Revolução Francesa. Então nós trouxemos aí a República como uma conquista idealmente democrática, ou seja, a democracia está associada diretamente a uma forma de organização do Estado moderno republicano. República e democracia são algo indissociáveis. E em vários momentos, né, do Estado republicano, principalmente o Estado republicano brasileiro, né, passou por momentos aí de ditadura, né, momentos de autoritarismo. E se destaca, ou seja, esse modelo de Estado moderno republicano se destaca pela rejeição aos governos aristocráticos ou oligárquicos. Aristocráticos e oligárquicos, ou seja, não se concebe república sendo governada por pequenos grupos, embora isso tenha acontecido, né? Principalmente quando você estuda aí a história do Brasil. Nas repúblicas, o chefe do Estado geralmente é eleito por períodos determinados, né, em ditaduras, por exemplo, embora tenha essa concepção republicana, mas isso é rompido, né? Mas a proposta é que no Estado moderno republicano, o poder, né, o período de governo dos seus governantes, ele seja limitado. Assim, a proposta é que haja alternância de poder e igualdade entre os cidadãos. Contudo, é importante lembrar que há muitas repúblicas não democráticas, marcadas por regimes ditatoriais. Por exemplo, no Brasil, né, o mandato de presidente, de governador e de prefeito é de 4 anos, podendo ser renovado por mais um mandato caso o governador, o prefeito ou o presidente seja reeleito democraticamente. Né, se ele não for reeleito democraticamente, nós temos aí um golpe, uma ditadura, ok?